Fala galera, F11 falando. Pois é, o Inter perdeu agora há pouco, mais um jogo, agora pela Sul-Americana, pela repescagem da Sul-Americana, por 1-0 para o time do Rosário Central, lá na Argentina, no Gigante de Arroito. Vamos conversar, eu nem ia gravar um vídeo longo aqui, minha ideia era fazer um short por causa de algumas questões de horário, compromissos, mas não tem como deixar de vir conversar, deixar de vir falar, deixar de vir trocar uma ideia, de dizer o que eu penso aqui depois desse resultado. Então eu estou um pouco improvisado até aqui, em razão do horário, né? Improvisei aqui para poder vir conversar com vocês, tá? Então vamos conversar. Antes de mais nada, vou pedir aqui, né, sua força, sua ajuda aqui pro canal. Deixa seu like, se inscreva, né? Venha para cá, venha para as boas energias coloradas, que é o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que tentar, a gente tem que se manter firme nesse momento, juntos. Então se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sino para receber notificações e também faça seu comentário para a gente conversar, né, sobre o nosso amado e estimado Colorado nesse momento tão turbulento e que nós nos encontramos. Vamos lá? Vamos conversar? Então, solta a vinheta. Pois bem, vamos conversar, porque é importante a gente trocar uma ideia nesse momento, sabe? Nós temos que falar, né, sobre o que a gente está vendo, o que está acontecendo. Porque a sensação, o sentimento é de constrangimento, né? É constrangedor estar vendo o Internacional jogar nesses últimos jogos, né? Nós viemos aí o 7º jogo sem vitória, né? E sem futebol, eu posso dizer. E talvez sem futebol há mais tempo, né? Com certeza há mais tempo. Mas agora nós entramos numa espiral, num momento absurdamente constrangedor de assistir o Inter. Falta força, falta vontade, né? O Inter se repete, o Inter é mais do mesmo. A gente vem aqui, faz um comentário no pós-jogo. Se a gente talvez deixasse gravado, ele serviria exatamente para o jogo seguinte, né? Porque é uma repetição. O Inter é uma repetição, né? O Inter se repetia com o Kudê saiu, né? E o Inter, nesses 2 jogos, ainda sem uma definição do novo técnico, com o técnico interino, se repete, né? E ainda pior, eu acho, porque parece que cada vez mais vai se desconstruindo. O Inter, que tinha que vir num processo de construção, porque essa era a ideia da temporada. Essa era a ideia quando o Inter comprou vários jogadores, né? Contratou vários jogadores, melhor dizendo, trouxe vários jogadores experientes, jogadores reconhecidamente com talento, com serviços já comprovados, né? Prestados e comprovados. Então, jogadores que a gente sabia que ia agregar, tinha tudo para agregar, né? Então o Inter tinha que viver um processo de construção. E não é que o Inter, na verdade, vive exatamente o contrário, um processo de desconstrução. O Inter está perdido, sem força. Realmente, assim, chega a ser preocupante essa queda vertiginosa nesse momento do Internacional. É uma demonstração, inclusive, de que não há poder de resignação, de indignação. A gente não percebe nos jogadores a força necessária que o momento exigiria para uma mudança, para se modificar esse quadro, para buscar, para querer. A gente não percebe isso. Ao contrário, o Inter erra passe. O número de erros de passe do Internacional durante o jogo é absurdo. O Inter erra muito passe, principalmente na hora de construir. O Inter, na hora de construir, ele erra, ele toma decisões erradas. Ou a perna tá fraca, o pensamento tá demorado, o Inter toma decisão errada. Me desculpem.
o Inter realmente não acerta. Tanto é que, inclusive, os gols que o Inter vem tomando, isso vai se avolumando, não é mais acontece lá de vez em quando. Não, é corriqueiro, o Inter entrega. O Inter cede o gol para o adversário. Ou seja, a bola está no domínio do Inter. Não é o adversário que constrói a jogada. A bola está para o Internacional e o Internacional deixa, entrega, permite que o adversário leve vantagem, ganhe a bola através de um erro de passe, através de uma falta de posicionamento, ou através de hoje, como foi com o Rômulo, onde ele estava sozinho, uma bola que simplesmente um balão para frente do defensor do Rosário Central, né? O Campas, que tem velocidade, chegou, o Rômulo foi sem força, foi mole para a jogada. E nisso trombou, o jogador trombou com ele na disputa de bola. Eu não vejo assim uma falta. Poderia ser falta, poderia, porque talvez pegou nas costas do jogador, mas isso não vai me tirar, não vai encobrir, né? O que foi uma demonstração. O Romulo, inclusive, errou várias outras vezes. O Bruno Gomes errou várias outras vezes, né? O Inter não se resolvia. Quem ainda tentou alguma coisa foi o Bruno Henrique, que levou perigo num chute na travessão no primeiro tempo, depois teve uma chegada, né? Porque de resto, o Inter não teve contribuição. O Busso algumas tentativas, principalmente no primeiro tempo, né? Mas nenhuma solução, nenhuma solução. O Inter parecia um tanto faz quanto tanto fez em campo. E aí eu vou chegar num jogador do qual a gente nutre, né? Eu então, muitas expectativas. Porque ele já demonstrou, é por ele que a bola deve passar, é um jogador diferenciado, tem qualidade, né? É dele a tarefa de criação, de achar o atacante, de achar a bola em profundidade. Mas o Alan Patrick está irreconhecível. Irreconhecível. O Alan Patrick hoje, ele teve um acerto no jogo. Uma bola que ele recebe, acaba para ele e ele toca para o Bruno Henrique e acaba concluindo no travessão. De resto, o Alan Patrick errou todas as jogadas. E errou por mais de um motivo. Errou porque não acertou o passe perto, entregou a bola. Errou porque foi lento para a jogada. Errou porque demorou para decidir o que ia fazer, né? Errou porque tentou fez a jogada para o lado quando devia fazer para o outro. E das vezes que teve chance de concluir também não foi, não se impôs na jogada, não teve ímpeto. Uma falta de força, falta de motivação. Realmente preocupante, muito preocupante. Esse processo que o Inter está atravessando é de deixar realmente a gente preocupado. A gente ficar atento, porque é muita desconstrução. O Inter não se encontra, o Inter não demonstra que através dos jogadores, porque aí vem a questão. Nós temos jogadores como o próprio Patrick, como o Bruno Henrique, Mercado, o Bustos, né? O René com as suas dificuldades, mas é um jogador já com experiência, né? O Wesley, que vinha demonstrando, quando ele, nos jogos ali, até ali pro Grenal e tudo, depois quando o Wanderson retornou, que o Wesley saiu da posição dele, foi pro lado direito, já não se encontrou mais, agora retornou pro lado esquerdo, e parece que também se desligou. Não tenta uma jogada, tenta outra, mas sem acabamento, né? Tu percebe no semblante dos jogadores. Tu percebe isso. Os jogadores estão sem força, sem energia. O Inter perdeu para um Rosário Central com muitas limitações, mas extremas limitações. O Rosário, ele levou muito pouco perigo ao Inter. O Inter é que não se resolveu e entregou para o Rosário a oportunidade de definir o jogo. O Inter não se resolve, o Inter não consegue concluir. O Alário, olha, é difícil até da gente julgar certo o jogador, mas no que nos mostra, ele também, né, dá amostras quase de ex-jogador, porque ele não consegue ter uma vitória pessoal,
tem dificuldade às vezes no domínio da bola. E vamos lá, também, aí do lado do jogador, a bola não chega da maneira que chega para o centroavante. Quando chega poucas vezes, e nessas vezes ele não tem tido o posicionamento e a definição correta. Então o Alário também foi uma figura quase decorativa em campo, né? Correndo atrás da marcação de saída dos zagueiros, né? Então realmente o Inter o Inter chega ali no último terço de campo, não consegue infiltração, erra um passe, gira a bola para cá, até que a bola vai para alguma extrema, a extrema, bola aérea, vamos repetir tudo, bola aérea, o Inter tenta a bola aérea, atravessa a área do adversário, o Inter não aproveita a bola aérea, né? E a bola aérea lá na nossa área leva perigo. Quando o Rosário teve no início do segundo tempo uma cabeçada, o jogador cabeceou sozinho ao lado do Rocher, que acabou por sorte saindo para fora. Mas o jogador levou vantagem na nossa área. Então tudo se repete. Tudo se repete e pior, se desconstrói, porque os erros, os problemas se repetem, as deficiências se repetem, jogo a jogo, mas as virtudes que ainda persistiam, alguma ou outra, vão decaindo. E com isso o Inter está, como eu disse, numa queda vertiginosa e alarmante neste momento. Devemos ficar atentos. Agora, o Inter tem que resolver. O Inter tem que definir, né? Eu entendo que a definição é importante no momento, ser uma definição não muito temporária, não pode ser um técnico tampão, tem que ser algo para projetar um trabalho mais a longo prazo, né? Quem sabe até além da temporada, eu entendo, mas se não resolveu isso nesse tempo, tome uma medida mais emergente. Nós precisamos ter um técnico definido na Casa Mata e que remobilize, que tente reconstruir, que tente, de alguma maneira, tirar desses jogadores que nós sabemos, ninguém esquece o futebol, eles não podem ter perdido. É um grande número de jogadores que dá para se aproveitar muito mais, eu tenho certeza disso. Isso é claro, né? E tentar buscar nos jogadores que devem estar retornando, né, com o técnico já definido lá e com o processo de reconstrução anímico, né, e tático, né? Além de técnico, porque também tem as questões individuais, né? Individualidades que levam aos problemas coletivos que levam a problemas individuais. É assim que funciona o futebol. Portanto, é para já, tá? Nós temos que estancar. O Inter está sangrando, o Inter está perdendo sangue neste momento, perdendo jogos, perdendo. Então o Inter precisa estancar essa hemorragia logo. Não pode ser daqui a pouco, é para ontem. O Inter tem que fazer isso. Não pode o Internacional entrar nesse processo, porque se esse processo não for estancado, a gente não sabe onde ele pode parar. Nós temos que dar uma arremetida, subir novamente e buscar voos altos, que é o que o Inter merece, o que esse grupo tem condições e o que nós precisamos. A bola está com a direção, que precisa agir corretamente, de maneira assertiva, né, para que o Inter retome o seu caminho o mais rápido possível. Vamos ficar de olho, o momento é preocupante, mas nós temos que seguir confiantes e acreditando que a gente tenha que resolver essa situação logo, logo, com a chegada do novo técnico. Pode ser o Roger? Pode, mas a entrevista dele de hoje já ficou um pouco em dúvida. O Inter não parece tão certo dessa contratação e o Roger parece ter recuado um pouco. Vamos aguardar o que vai ocorrer nas próximas horas, que imagino que seja a definição. Tá bom? Vamos lá. De qualquer maneira, tamo junto. Vamos lá, Dário Colorado. Vamos retomar as vitórias.